As montanhas de Minas Gerais, tingidas pelo sol dourado de setembro de 1842, pareciam sorrir para o futuro promissor de Duque Afonso de Miranda e Távora. Aos 19 anos, ele era a joia da aristocracia local, um cavaleiro destemido, o futuro herdeiro de uma vasta fortuna em ouro e terras, e o sonho de todas as jovens da alta sociedade. Sua destreza na equitação era lendária. Montado em seu garanhão de pelagem negra, eclético, ele cruzava os campos e vales de sua propriedade com a graça de um deus mitológico, sua figura atlética e o sorriso fácil, sendo a personificação da juventude e do privilégio. O conde Augusto, seu pai, via no filho não apenas um herdeiro, mas a validação de toda a sua linhagem, uma peça fundamental para solidificar o poder dos Miranda na corte e na economia do Brasil imperial. A vida de Afonso era uma tapeçaria de glória, privilégios e expectativas, tecida com fios de seda e ouro, onde cada amanhecer parecia mais promissor que o anterior. Mas o destino, cruel e irônico, tinha outros planos, prontos para desmanchar aquela tapeçaria em farrapos. Durante uma cavalgada matinal, um ruído repentino assustou o eclético, fazendo com que o animal perdesse o equilíbrio na borda de um desfiladeiro rochoso. O tropeço fatal de seu garanhão lançou Afonso violentamente contra as rochas pontiagudas, quebrando não apenas seu corpo, mas ele acreditava sua alma. O impacto foi um som oco e a dor, uma lâmina afiada que o atravessou por inteiro, apagando a luz de seus olhos, antes mesmo que o sol da manhã atingisse o seu ponto mais alto. A corrida até a mansão foi uma tortura silenciosa, com a servidão correndo para o socorro. O doutor Henrique Magalhães, o médico da família, foi chamado às pressas. Seu diagnóstico, proferido com uma voz grave e um semblante sombrio, foi um golpe final. Lesão severa na espinha dorsal, perda total de movimento nas pernas. Afonso, o jovem que irradiava vida e dominava o mundo, agora era uma sombra, confinado a uma cama, sua dignidade pulverizada e sua vitalidade escoando como areia entre os dedos. O desespero se instalou não apenas em seu corpo inerte, mas na ambição de seu pai, o conde Augusto, que via no filho a continuidade de seu império, a garantia de que o nome dos Miranda jamais seria esquecido. A decepção do conde era um peso esmagador na atmosfera já densa e opressiva da casa. Ele raramente visitava o quarto do filho. A visão de Afonso prostrado era um espantalho da fraqueza que ele mais temia. Sua única preocupação era com a sucessão e com a manutenção do status da família. Já para a condessa Isadora, a dor de seu filho era a sua própria. Ela passava horas a fio ao lado da cama, lendo para ele, tentando animá-lo, mas a escuridão que se instalava na alma de Afonso parecia invencível. Ele se recusava a se alimentar, a conversar, e os dias se tornaram uma longa e agonizante espera pela noite. O jovem que tinha o mundo aos seus pés agora olhava para o futuro como um abismo intransponível. Seu corpo e sua alma definhando, consumidos pela escuridão de uma vida que ele não queria mais viver. A dor de Afonso era o espelho da agonia de sua mãe, a condessa Isadora. Ela observava o filho, antes cheio de luz e vitalidade, murchar como uma flor arrancada de sua raiz. A cada dia que passava, o abismo que se abria entre o filho e o pai se tornava mais profundo, um fosso de silêncio e decepção. Afonso não era mais o herdeiro que o conde desejava. Ele era a vergonha silenciosa da linhagem, o lembrete constante de uma fragilidade que o conde, em sua arrogância, acreditava que jamais atingiria a sua casa. Movida por um amor que transcendia as convenções sociais e a rigidez do preconceito, a condessa Isadora tomou uma decisão drástica e secreta, um ato de rebeldia silenciosa contra o destino cruel e as expectativas de seu marido.
Ela não podia mais assistir seu filho ser consumido pela desesperança. Não podia deixar que a luz que um dia o preencheu se apagasse para sempre. Numa manhã fria de novembro, envolta em uma capa escura para não ser reconhecida, ela se dirigiu ao degradante e barulhento mercado de escravos de Vila Rica. Lá, o ar era pesado com a poeira e o cheiro de suor e desespero. Crianças choravam. Homens e mulheres se mantinham de cabeça baixa, despojados de sua humanidade. Era um lugar onde almas eram negociadas como gado. E foi lá, entre a crueldade do comércio humano e a sordidez de correntes e olhares vazios, que os olhos da condessa encontraram os de uma jovem. Seu nome era Amã. Com apenas 20 anos, havia sido arrancada de sua terra natal, o reino de Benguela, na Angola, uma princesa em exílio, com a nobreza gravada em cada traço de seu rosto e uma força inabalável em seus olhos. A condessa não buscou uma simples cuidadora. Ela buscou uma alma que pudesse reanimar a de seu filho, alguém que, por ter conhecido a dor, pudesse compreendê-la. Ama estava ali, com a cabeça erguida, os olhos fixos na dignidade que a sociedade tentava roubar dela. O momento em que os olhares se cruzaram foi um choque elétrico. Isadora sentiu uma conexão instantânea, uma certeza que a guiou de forma inabalável. Ama não era uma serva. Ela era um farol de esperança em meio à escuridão. A condessa, por um impulso que vinha do fundo de sua alma de mãe, pagou um preço exorbitante por Ama, sem negociar ou hesitar. A transação foi rápida, mas suas implicações seriam profundas e reverberariam para sempre nas vidas de todos os envolvidos. Sem saber, Isadora havia trazido para casa a única pessoa que, por sua própria tragédia, compreendia a dor de Afonso, a dor de perder tudo e ser forçado a reconstruir-se do zero. Ama, a princesa escravizada, seria a única pessoa capaz de guiar Afonso de volta à vida, não por obrigação, mas por uma empatia que nascia da experiência de um sofrimento comum, unindo duas tragédias em uma jornada de redenção. Quando Ama entrou no quarto de Afonso, a atmosfera era de desolação e mofo. A penumbra da cortina fechada obscurecia o ambiente e o cheiro de remédios pairava no ar. Ele, um fantasma de sua antiga glória, estava deitado, os olhos vazios fixos no teto, sua alma tão inerte quanto suas pernas. A presença da nova escrava foi notada de imediato. Afonso, com a voz carregada de amargura, a rejeitou. "Não preciso de babá", ele murmurou, virando o rosto para a janela, onde via seu futuro escoar. "Não quero ninguém aqui." Mas Ama não era uma serva comum. Ela aproximou-se silenciosamente, arrumou os travesseiros com uma delicadeza que surpreendeu a todos na família e, em vez de se afastar, sentou-se ao lado da cama. Ela olhou diretamente nos olhos de Afonso, sem pena, sem piedade, mas com a sabedoria da experiência. Suas palavras, ditas num português hesitante, mas com uma clareza impressionante, foram um bálsamo na ferida da alma de Afonso. "Eu entendo dor. Perdi tudo também." A declaração simples, vinda de alguém que o olhava com a dignidade de quem já enfrentou o abismo, atingiu Afonso em cheio, perfurando a armadura de desespero que ele havia construído. Era a primeira vez que alguém via sua dor como uma ponte, não como um abismo. Ele se sentiu visto, de verdade, pela primeira vez desde o acidente. Nos dias seguintes, Ama assumiu sua rotina silenciosa, mas constante. Cuidava dele, o alimentava, limpava o quarto e, com suas mãos incrivelmente gentis, massageava suas pernas inertes, sem esperar resposta. Sua presença era como o sol que lentamente invade um quarto escuro, quebrando a resistência de Afonso e preenchendo o espaço com uma calma que ele não sentia há muito tempo. A cada toque, cada gesto, Afonso sentia que a parede de desespero que ele havia construído ao redor de seu coração começava a mostrar rachaduras. Ama não falava muito,
Mas cada ação sua era uma declaração de que a vida, apesar da tragédia, ainda valia a pena. E lentamente, Afonso permitiu que uma fenda se abrisse em sua muralha. A relação entre Afonso e Ama floresceu em uma troca inesperada e enriquecedora, que se tornou o alicerce de sua conexão. Ele, fascinado pela serenidade, inteligência e resiliência da jovem, começou a fazer perguntas sobre sua vida na África. Ele queria saber sobre sua família, sua cultura, a natureza de sua terra natal e como uma princesa fora arrancada de sua realidade para a escravidão. Ama, por sua vez, respondia pintando com palavras as savanas douradas de sua terra natal, os majestosos baobás que pontuavam a paisagem, o cheiro de terra molhada após as chuvas. Ela descrevia os rituais ancestrais, as histórias que sua avó lhe contava, a sabedoria de seu povo que cultuava a natureza e os antepassados. Ela falava da importância da comunidade, do respeito pelos mais velhos e de como a música e a dança eram a alma de sua gente. Em uma tarde, Afonso, intrigado com a sua constante bondade apesar de toda a sua tragédia, perguntou por que ela era tão gentil com ele. A resposta de Ama foi um marco, uma lição que ecoou na alma dele. Porque bondade é escolha, sempre escolha. Mesmo quando tudo ruim, ainda posso escolher ser boa. Ninguém pode tirar isso de mim. A sabedoria dela o atingiu como uma revelação. Afonso, que tinha o conhecimento literário, começou a ensinar português formal a Ama. A inteligência dela, livre pela primeira vez para se manifestar, floresceu de forma espetacular. Em poucas semanas, ela estava lendo e escrevendo, impressionando Afonso profundamente com sua dedicação e a velocidade de seu aprendizado. Essa troca de saberes, que ia muito além da gramática e da história, os uniu de forma inquebrável, construindo uma base de respeito e admiração mútua. Afonso aprendeu sobre resiliência e a força do espírito humano com Ama, enquanto ela encontrava na leitura e na escrita uma nova forma de liberdade. O quarto, que antes era um túmulo para a esperança, se transformou em um santuário de conhecimento, onde duas almas feridas se curavam uma à outra, através da partilha de suas vidas e de suas culturas. Enquanto Afonso ensinava letras e palavras, Ama, em troca, iniciava uma nova forma de educação para ele, baseada em sua sabedoria ancestral. Ela falava sobre a conexão inseparável entre corpo e espírito e sobre as técnicas de cura que conhecia de sua terra natal. Condessa Isadora, vendo a melhora do filho, abraçou a nova abordagem com entusiasmo e com um sentimento de esperança que ela havia enterrado há muito tempo. Ela usou sua influência e seus recursos para buscar ervas e raízes africanas através de comerciantes da corte e consultou o velho curandeiro local, Pai João, para aprender sobre as propriedades das plantas brasileiras. O cheiro de mirra, sândalo e arruda misturava-se ao aroma de alecrim e de guaco. Juntas, Ama e Isadora preparavam ungüentos exóticos, misturando especiarias africanas com a flora local, em uma sinergia de culturas e saberes. O aroma exalado pela panela de barro preenchia a casa, e com ele a esperança renascia. A condessa, por sua vez, estava impressionada com a profunda fé e conhecimento que Ama demonstrava sobre as plantas e suas propriedades curativas. Elas passavam horas na cozinha, conversando sobre as diferentes misturas e seus benefícios, uma parceria improvável, mas que se tornou a fundação da cura de Afonso. As massagens diárias de Ama, que se tornaram um ritual sagrado, combinadas com as palavras de Afonso sobre o futuro, começaram a produzir um efeito inimaginável. O toque dela era firme, mas delicado, uma carícia de puro amor. Ela usava os ungüentos para massagear as pernas,
inertes de Afonso, visualizando a força retornando a seus músculos, e sussurrava palavras de encorajamento em sua língua nativa, palavras que Afonso não entendia, mas que sentia a energia e a intenção de cada uma. O corpo de Afonso, nutrido por amor e dedicação, parecia responder. O mais importante, sua vontade de viver estava mais forte que nunca. Afonso não era mais um prisioneiro de seu corpo. Ele era um guerreiro lutando para voltar à vida, impulsionado pela dedicação e pelo amor de Ama. Exatamente um ano após o acidente, numa tarde de setembro, um sinal sutil, mas monumental, surgiu. Durante uma massagem, Afonso sentiu um leve formigamento nas pernas, uma sensação que ele havia esquecido que existia. Sua voz tremeu ao contar a Ama, que parou imediatamente, seus olhos fixos nos dele, cheios de uma emoção reprimida e uma esperança quase esmagadora. "Vamos continuar", ela sussurrou, sua voz um pouco embargada. "Corpo está lembrando devagar, mas está lembrando." As sessões se intensificaram. 4 vezes ao dia, Ama massageava suas pernas, conversando sobre esperança, o futuro, a vida que os aguardava, enquanto o amor entre eles crescia, silencioso e avassalador. O toque de Ama não era apenas curativo, era a prova tangível do amor que os unia, uma força que superava a medicina, a sociedade e o destino. Era a fé de Ama no corpo de Afonso que o estava curando, uma fé que ele mesmo havia perdido. Aos poucos, Afonso recuperou a sensibilidade ao toque e a capacidade de contrair os músculos da coxa. Pequenos movimentos, antes impensáveis, tornaram-se realidade. Cada pequeno avanço era um passo para uma vida nova, longe do abismo que o aguardava. O formigamento se transformou em uma sensação de calor. Os músculos responderam com uma contração tímida, e a cada dia a esperança se tornava mais forte, mais tangível. O que os médicos consideravam impossível, o amor deles estava tornando realidade. Afonso não era apenas um homem aleijado que estava se curando. Ele era um homem apaixonado, se curando por amor. O inverno de 1843 transformou o quarto de Afonso em um santuário de esperança e conhecimento. Ele não era mais o jovem recluso, definhando em seu quarto. Agora, passava horas lendo na biblioteca, movendo-se com a cadeira de rodas com uma destreza impressionante, sua mente tão ativa e vibrante quanto antes. Uma tarde chuvosa, enquanto ele lia um livro de poesias e Ama trazia uma bandeja de chá, o momento da verdade chegou. A atmosfera, com o som suave, da chuva caindo no telhado e o cheiro de terra molhada, se tornou o palco para a mais sincera das declarações. Afonso, que havia encontrado em Ama não apenas uma cuidadora, mas uma alma gêmea, não podia mais esconder seus sentimentos. "Ama", ele disse, sua voz suave, mas firme, e o coração batendo forte no peito. "Estou apaixonado por você." A declaração foi um raio de luz na escuridão, uma confissão que mudaria a vida deles para sempre. Ama baixou os olhos, mas as lágrimas que escorriam por suas bochechas revelavam a mesma paixão. "Eu também", ela sussurrou, a voz embargada. "Desde o primeiro dia, quando você me tratou como pessoa e não como propriedade, sua dignidade me conquistou e seu coração me salvou." O silêncio que se seguiu foi de pura emoção. Uma troca de olhares que selou o amor deles, unindo duas almas que haviam sido feridas pela vida. Ambos sabiam que a sociedade e a família de Afonso jamais aceitariam o amor de um nobre por uma escrava. Mas o amor que os unia era mais forte que todas as convenções. Naquela semana, o milagre que a medicina não pôde realizar se concretizou. Afonso não apenas sentia o toque de Ama, mas movia os dedos dos pés. Eles haviam encontrado no amor a força que curaria corpo e alma. A notícia da recuperação de Afonso foi um choque para o Conde Augusto.
Mas a atitude do pai, antes distante e opressiva, mudou drasticamente. Ao ver o filho de pé, apoiado em uma bengala e com um brilho novo nos olhos, os antigos planos para o futuro de Afonso renasceram. As propostas de casamento da alta sociedade começaram a voltar, e o conde sonhava novamente com um casamento de prestígio que garantiria a continuidade e o poder de sua linhagem. Mas a alegria do conde foi curta. Afonso, agora um homem novo, não era mais o garoto que se submeteria às ambições do pai. Ele anunciou sua intenção de se casar com Ama, e a reação do conde foi devastadora. A escrava? Ele rosnou, sua voz cheia de raiva e desprezo. Você enlouqueceu? Uma mulher sem nome, sem status, sem nada. Essa união mancharia o nome de nossa família. Afonso respondeu com a voz firme. É a mulher que me salvou, a mulher que me devolveu a vontade de viver, a alegria e a esperança. A discussão foi terrível, com o conde ameaçando deserdá-lo, tirando-o de seu testamento e despojando-o de seu título. Mas Afonso permaneceu firme em sua decisão, escolhendo o amor e a dignidade acima do preconceito e do status. Ele sabia que o amor de Ama valia mais do que todas as riquezas do mundo. Na manhã seguinte, Afonso tomou a decisão final. Ele e Ama iriam embora, construir uma vida nova, longe do julgamento de todos. Ele havia vendido algumas joias pessoais para ter um começo, mas a condessa Isadora, comovida pela coragem de seu filho e a dedicação de Ama, interveio. Secretamente, ela deu-lhe mais joias da família e abençoou a união em silêncio, reconhecendo que o amor daquela jovem havia feito por seu filho o que ninguém mais conseguiu. Afonso e Ama partiram de Ouro Preto. Ele já caminhando com a ajuda de uma bengala, ela com um coração transbordando de esperança. Eles viajaram para São Paulo, uma cidade em ascensão onde poderiam começar de novo. Afonso se tornou um tutor, e Ama, agora liberta, usou o conhecimento que Afonso lhe deu para ajudar a educar outras mulheres negras, plantando sementes de esperança onde antes havia apenas servidão. Afonso e Ama se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Sua união foi um ato de amor e rebelião contra as normas de uma sociedade preconceituosa. 2 anos depois, sua filha nasceu. Ao nomeá-la, Ama disse a Afonso: esperança, porque ela representa a esperança de um mundo onde o amor vence o preconceito. Anos mais tarde, ao contar sua história para a filha, Afonso sempre reafirmava a lição mais importante que havia aprendido. A medicina pode curar o corpo, mas só o amor pode curar a alma. E às vezes, quem salva nossas vidas são exatamente as pessoas que a sociedade diz que não têm valor. A história de Afonso e Ama se tornou um legado, um testemunho de que o verdadeiro valor se mede pelo caráter, não pelo nascimento. E que a coragem de seguir o coração pode não apenas transformar vidas, mas também construir um mundo baseado no amor genuíno e na esperança inabalável.